A paz do Senhor para todos os meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa EBD na Web, lição de jovens, hoje a número 2, a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade. Essa palavra deidade é um sinônimo de divino, divindade. Está relacionado a essa porção divina de Jesus Cristo. Essa lição, irmãos, é uma lição bastante doutrinária, está amplamente difundida na cristologia, a doutrina de Cristo, e é importantíssimo que o professor esteja extremamente envolvido com o tema. Nós já falamos aqui e repetimos a importância de se adquirir e ler um livro de teologia sistemática. Existem centenas deles, e um melhor do que o outro, obviamente, uns mais aprofundados, outros mais resumidos, e você, professor, deve lançar mão, sim, desse recurso didático, pois em todos os livros de teologia sistemática haverá um capítulo específico sobre cristologia ou a doutrina da pessoa de Jesus Cristo. Então é importante estar envolvido com essa temática, pois as lições desse trimestre, elas se embasam nessa doutrina bíblica. Esta lição de número 2 é uma lição muito importante também para debater a natureza da pessoa de Jesus Cristo, que foi fruto de muitas discussões ao longo dos séculos. E a igreja cristã levou muitos anos, realmente séculos, para chegar a uma sólida base doutrinária, baseada, obviamente, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, em relação à pessoa de Jesus Cristo, a característica da sua personalidade. E nós sabemos que Jesus Cristo é homem e é Deus ao mesmo tempo. O autor da lição nos dá uma orientação pedagógica para que você, professor, pesquise ao longo dos séculos da história da igreja cristã como se deu a construção epistemológica, a construção teórica acerca da natureza de Jesus Cristo. E não tem como a gente fazer isso, obviamente, em uma aula de 50 minutos, nem tampouco dá para ser exaustivo, até mesmo aqui no nosso EBD na Web. Mas trago para você, professor, uma sugestão de alguns credos e algumas correntes teóricas dentro da igreja que culminaram na doutrina correta que nós temos hoje em dia. Se nós fizermos uma viagem no tempo e formos lá no 3º século depois de Cristo, havia um bispo de Laodiceia chamado Apolinário, que criou uma corrente teórica, depois denominada apolinarismo, que diz que Cristo tinha corpo humano, mas a sua mente era divina. Então, todo o aspecto psíquico de Cristo era divino e o aspecto físico era humano. Nós sabemos que essa é uma teoria completamente errada, completamente equivocada e que não tem amparo bíblico. Depois, um outro bispo de Constantinopla, chamado Nestor, vai emprestar o seu nome para dar origem a uma corrente também filosófica dentro da igreja que dizia que Cristo possui duas naturezas distintas, separáveis, dicotômicas em sua personalidade. A pessoa humana e a pessoa divina. Esse Cristo dicotômico também não é aceito hoje, esta visão não tem uma boa base doutrinária, não encontra fundamento bíblico. E depois, um outro bispo de Constantinopla, chamado Eutico, deu origem a uma corrente filosófica chamada de eustaquianismo ou mesmo monofisismo. Fisismo, algo aí relacionado à fase. Essa corrente diz que só há uma natureza em Cristo, resultante da mistura, da amálgama da sua porção divina e da sua porção humana. Uma analogia muito utilizada é a de um pingo de tinta preto jogado numa jarra d'água. Aquela tinta vai se misturar com a água e nós vamos ter ali um produto que nem é água e nem é tinta, mas é a mistura deles. Esta visão está errada, pois a pessoa de Jesus Cristo mantém a sua característica humana e a sua característica divina. Então, só no concílio de Calcedônia, o credo de Calcedônia, que vai ser dado em 451 anos depois de Cristo, é que a igreja cristã vai começar a formular a base doutrinária correta em relação à pessoa de Jesus Cristo e a nossa crença, o nosso credo, a nossa declaração de fé tem a sua herança
filosófica, epistemológica, justamente também nesse credo de Calcedônia, onde se crê que Jesus assumiu uma natureza verdadeiramente humana e uma natureza verdadeiramente divina, e elas mantêm-se unidas de forma eterna e inseparável, conservando as suas propriedades particulares. No livro Doutrinas Bíblicas, do Dr. Robert Menzies, nós temos que em Cristo habita uma natureza plenamente divina e outra plenamente humana, sem se confundirem. Céu e terra juntos na mais admirável das pessoas. O comentarista da nossa lição, no livro de apoio, também diz que em Cristo nós temos essas duas naturezas coexistindo de forma perfeitíssima, harmônica e indissociável. E nós devemos ter o cuidado para não dividir essas naturezas de Cristo, multiplicando o que não existe ou subtraindo o que existe, pois é um grande mistério. Nós temos o infinito unido ao finito, nós temos o imortal unido ao mortal, o transcendente unido ao passageiro. E nessas duas naturezas se deu a pessoa de Jesus Cristo, e nenhum outro ser, em nenhuma esfera de vida e em nenhuma época da história partilhou esta natureza que Jesus Cristo partilha. É por isso que o comentarista da lição diz que em Jesus de Nazaré existe uma natureza humano-divina que é indivisível e é fundamental. Essência humano-divina e essência divino-humana. Então, esse termo duas naturezas não significa que Cristo tem duas porções separadas. Não. Essa expressão duas naturezas fala de duas essências, de duas manifestações do seu ser que estão unidas em uma só e que, mesmo unidas, essas propriedades são conservadas e elas se manifestam. Mas Cristo Jesus não vai se manifestar um momento como homem, um momento como Deus. Ele não compartimentaliza suas ações como que limitando uma parte enquanto a outra está agindo. Não. Nós vamos ver que ao longo da vida nós temos provas da humanidade de Jesus e provas da sua divindade, mas essas duas porções, elas sempre coexistiram juntas e unidas. E ao longo da lição é isso que o comentarista chama a atenção de você, professor, para passar para o aluno. Nessa lição, os objetivos é demonstrar a natureza humana de Jesus, a sua porção divina e também como a sua encarnação e a sua vida ministerial demonstram amor de Deus para com o homem. Quero chamar a atenção de vocês para ouvir agora a leitura do texto bíblico. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 20. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Quero chamar a atenção de você na leitura do texto bíblico do versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Esse nele aqui se refere, obviamente, a Jesus. Esta plenitude aqui são todas aquelas porções divinas que não eram comunicadas e nem são comunicadas ao homem, a saber, onipotência, onipresença e onisciência. Esses aspectos de Deus, ter todo o poder, todo o conhecimento e poder se manifestar em todos os lugares ao mesmo tempo, não existe nenhuma outra criatura a não ser no próprio Deus. E isso foi partilhado, obviamente, com Jesus Cristo, pois ele também era, é
e sempre será Deus. Então, nós estamos disponibilizando aí para você uma tabela onde existem, nos textos neotestamentários, mais especificamente nos evangelhos, expressões e manifestações de cada um desses três atributos incomunicáveis de Deus. A onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus reveladas em Cristo, que também é Deus. Então você pode utilizar esses versículos bíblicos para comprovar e para exemplificar em classe aos seus alunos a realidade deste versículo 19, que em Cristo habitava toda a plenitude de Deus. Quero chamar a atenção também de alguns outros tópicos, no primeiro ponto, falando sobre Cristo Jesus, superando essa dicotomia homem-Deus em Jesus de Nazaré. Isso está muito bem explicado, eu creio que os professores estarão aptos a desenvolver isso, mas eu quero mostrar a atenção que Jesus, quando ele é mostrado como Filho de Deus, o comentarista da lição declara, essa filiação não era apenas étnica, genealógica, genética, mas era obviamente uma filiação que representava a sua essência humano-divina. Então, todas as vezes que nós vemos o título Filho de Deus, algumas pessoas se apegam ao termo filho, mostrando essa particularidade humana, mas nós temos que entender que esse adjetivo, ou esse sobrenome, Filho de Deus, mostram que Jesus partilhava esta divindade. Herdou os aspectos divinos do Pai. E quando o Senhor Jesus, principalmente no Evangelho de João, vai demonstrar através das famosas declarações, eu sou, e também algumas orações que ele faz, alguns discursos ali no capítulo 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus sempre se relaciona com Deus, mostrando que partilha a natureza do Pai também na sua vida, como por exemplo, quando ele diz lá no capítulo 17, agora, ó Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então veja aí que Jesus estava também consciente que ele era Deus. É interessante também chamar a atenção, quando nós falamos de Jesus como um homem, que a Bíblia não esconde, pelo contrário, demonstra sim esta realidade humana do Senhor Jesus. Interessante que o próprio povo conterrâneo que conviveu com ele, que viu ele crescer, não aceitou esse seu aspecto divino no começo do seu ministério. E eu estou me referindo particularmente ao povo de Nazaré, quando nós observamos lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, logo após quando o Senhor Jesus começa a iniciar o seu ministério, começa a pregar, ele causa um alvoroço e um rebuliço no meio do povo. A partir do versículo 53, quando Jesus acabou de dizer essas parábolas, saiu dali. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se admiravam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. Veja que coisa interessante. O povo daquela região não aceitava Jesus afirmando-se como Deus através de suas palavras e principalmente através dos seus feitos miraculosos, e eles vão reedificar justamente esse aspecto terreno do Senhor Jesus, dizendo, ele não é carpinteiro, ele não é o filho do carpinteiro, nós não estamos vendo aqui sua mãe, suas irmãs, não estamos vendo aqui a sua casa, a sua família, o seu dia a dia. De onde vem então este poder? Porque eles não concebiam que aquele homem, Jesus, comum, que habitavam onde eles habitavam, comia a comida que eles comiam, vestiam a roupa que eles vestiam, pudesse também expressar na sua vida uma porção tão divina como Jesus possuía, porque Jesus, além de ser homem, também era Deus. Então, eu queria que você, professor, estivesse atento a isso e poder utilizar até essa expressão, esse texto bíblico, na sua aula para demonstrar que até para as pessoas que conviviam com Jesus, inicialmente foi difícil compreender, porque é um mistério da fé, é um milagre tão bonito quanto a ressurreição, quanto a criação, na visão de alguns teólogos, é até mais bonito do que isso, pois é algo que não se repetiu e nem vai se repetir. Jesus, Filho, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E é interessante também quando nós vamos estudar a pessoa de Deus,
Como as pessoas perdem tempo com trivialidades, como chama a atenção o comentarista. Elas querem saber se Deus tem cabelo ou não, qual é a cor dos olhos, se Deus tem uma visão, uma fisionomia de idoso ou de jovem, se ele tem músculos. Nós não estamos interessados na descrição física do Senhor, mas sim na sua descrição moral, nos seus atributos maravilhosos como santidade, misericórdia e poder que foram revelados em Cristo Jesus. A aparência do Senhor não importava. O que importa, obviamente, era a sua personalidade cheia de poder e que vem mostrar que para o homem há esperança na pessoa de Cristo Jesus. Embora esse Jesus fosse Deus, ele permanece humilde, ele não vivia se afirmando, são poucas as situações em que ele fez isso. Ele fez quando foi necessário, pois era importante revelar o mistério que estava oculto e a glória de Deus estava sendo revelada em Cristo. Declarações famosas como, antes que Abraão existisse, eu sou, ditas na boca de Jesus e que nenhuma outra pessoa mais pode dizer, que ocasionou até ira naqueles que ouviram, lá em João capítulo 7, quando Jesus diz essa célebre afirmação. Ou seja, Jesus também estava ali se afirmando como Deus. E como Jesus não peca, se ele não fosse Deus, ele não poderia dizer isso, pois alguém se colocar no lugar de Deus era um pecado de blasfêmia. Se Jesus fosse apenas homem, sendo um homem santo como ele deveria ser, ele nunca poderia falar isso. Mas se ele estava dizendo, é porque ele podia sim reivindicar essa autoridade, pois ele a possuía, ele era Deus. E isso é chamado a atenção ao longo dos evangelhos. A Bíblia vai sempre revelar essas duas porções do Senhor Jesus que estão unidas de forma perfeita. Por exemplo, quando nós visitamos a carta aos Hebreus, nós vamos observar que aquele autor faz questão de declarar a humanidade de Jesus, pois mais na frente ele vai mostrar a sua divindade, Jesus se destacando, que é até tema da próxima lição, como rei, sacerdote e profeta, mas antes disso ele mostra que para sentar nesta cadeira de sacerdote eterno, para sentar na cadeira de rei eterno, Jesus cumpriu os atributos do Cordeiro Imaculado, sendo homem vindo à terra e não tendo pecado algum. Então este pano de fundo, ele é apresentado nas cartas aos Hebreus, justamente apresentando esse aspecto humano do Senhor Jesus. No capítulo 2 e no versículo 9, vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte de todos. Nós temos também no versículo 11, tanto o que santifica como os que são santificados provém todos de um só. Por causa disso, Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. Olha que coisa linda. E o versículo 17, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Que coisa linda! Pois se enfatiza a sua humanidade, sem em nenhum momento lhe inferiorizar. Ele passou tudo o que passamos, mas não pecou. Por isso que ele é Deus. Capítulo 5, versículo 7. O qual, nos dias de sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Capítulo 12, ainda da carta aos Hebreus, e o versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. São textos bíblicos que corroboram Jesus na sua humanidade e que também não deixam de atestar Jesus na sua divindade. É importante, quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, nós vemos que os títulos que são designados para Jesus, confirmam essa sua divindade. Ele ser chamado Filho de Deus, ser chamado de Messias, que é ungido, e também ser chamado de Senhor. Para vocês terem ideia, essa palavra Kyrios, que está aparecendo aí no rodapé,
ela se refere a Senhor e é uma tradução da Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia. Toda vez no Antigo Testamento que aparece a palavra Yahvé, que se refere no hebraico a Deus Pai, a Septuaginta, ela faz a tradução utilizando a palavra Kyrios, a palavra Senhor. Para vocês terem ideia, no Antigo Testamento, essa palavra, se referindo a Deus Pai, a Yahvé, Jeová, ela aparece 6.814 vezes. Ninguém tomaria essa palavra para si, pois sabe que ela é tomada apenas para Deus. Lembrem, por exemplo, os judeus que não se referem a Deus pelo nome, preferem utilizar o título Adonai. Na versão grega também se tem essa ideia de se referir a Deus pelo termo Kyrios, pelo termo Senhor. Mas o Novo Testamento, a tradução neotestamentária do texto bíblico, quando se refere ao Senhor Jesus, também vai utilizar para ele a palavra Kyrios, se referindo a ele como Senhor. E isso é lindo, porque nós estamos falando de alguém que não estava usurpando um título para si que não tinha direito, mas alguém que era Deus e que também tinha que ser chamado assim. E se nós visitarmos o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2 e versículo 11, no episódio do nascimento de Jesus, quando o anjo aparece para os pastores de Belém, o anjo diz assim, no versículo 10, não tem mais, eu vos trago notícias de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aqui a expressão é Kyrios, que é Cristo, o Senhor. Trocando em miúdos, era como que os anjos estivessem dizendo que é Cristo, o Filho de Deus, o Messias e o Deus. Ele não só é o Filho e nem é só o enviado, ele é o próprio Deus. Não é à toa que os pastores, aquele povo ficou espantado com esta nomenclatura dada para Cristo. E o versículo 18 diz que todos os que o ouviram maravilharam-se do que os pastores lhe diziam. Como é que um menininho aqui numa estrebaria, numa manjedoura, numa região tão simples como Belém, pode ser chamado Deus? Mas é porque ele não estava apenas sendo chamado Deus. Ele era, é e sempre será o próprio Deus. Aleluia! Então, querido professor, esteja atento a todas essas informações e com certeza a sua aula será muito proveitosa. Convido você a visitar o livro de apoio. Nas páginas 14 e 15, o comentarista nos diz que ambas as naturezas de Jesus são perfeitíssimas e harmônicas, indivisíveis. Não se deve duplicar sua essência para não multiplicar ou dividir aquilo que é uno e é eterno. Vamos ouvir a síntese do dia. Pensar sobre a natureza de Jesus Cristo significa refletir sobre a própria essência da fé cristã, pois cristianismo sem compreensão plena do Salvador é pura religiosidade vazia e despótica. Encerramos com a leitura de um trecho da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que já é uma sugestão para você, professor, ter em casa. Este livro reúne, é um compêndio geral de todas as nossas crenças em relação às mais variadas doutrinas bíblicas, desde a criação do mundo até a volta do Senhor Jesus e por aí vai. E é importante você, professor, ter esse material em casa, pois ele é um extrato, um suprassumo do nosso credo, e que obviamente anda também lado a lado com a teologia sistemática, pois ele tem capítulos sobre várias áreas da teologia sistemática, inclusive tem capítulos sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, e é importante para nós que esse trimestre estamos estudando a Cristologia. Então fica como sugestão você ter em sua casa, pois ele também traz base para as suas aulas. E na página 51 está lá escrito: a humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome, Emanuel, Deus conosco. O Deus que se fez homem, e nem por isso deixou de ser homem, e nem tampouco de ser Deus. Aleluia! Tenha uma excelente escola bíblica dominical.